Sadguru Name Sri Gurudeva Name. Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 1. O que é preciso para ser salvo? Acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu e não me vestiste, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar estas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 35, versículos 31 a 46. Aí começa o comentário dos Espíritos. Eles vêm aqui dizendo que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis ou quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem, sem ostentação. Julgai a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos explícitos, com a condição absoluta da felicidade futura. E aí eles continuam dizendo, no quadro que Jesus nos deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. E aí continua o comentário do Evangelho. Para nós hoje, já que o Evangelho aqui é o mote para nos inspirar a olharmos para o espelho das nossas vidas e tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém, nós vamos voltar aqui esse trecho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o trecho é o que é preciso para ser salvo. E aí ele vem, o capítulo todo vai ter também a parábola do bom samaritano, só que o trecho de hoje a gente não chegou nela, a gente chegou aqui o que é preciso para ser salvo. Ele vem com um evangelho em que ele traz essa passagem muito conhecida dos cristãos, muito lida nas igrejas, que fala que toda vez que a gente ajuda a quem precisa, por mais insignificante que seja a ajuda e por mais humilde que seja a pessoa, é a Deus, é a Jesus, é aos bons espíritos, é a tudo que há de bom e de melhor que a gente está ajudando. É isso que ele está dizendo, que a gente conhece essa passagem. E quem só ajuda alguém porque quer algo em troca, e aí tende a não ajudar os mais necessitados, tende a tornar invisíveis as situações mais difíceis que são apresentadas para nós no dia a dia, e passamos a enxergar apenas quem a gente acha que tem uma condição material melhor, que pode em algum momento nos ajudar. Esses aí, ele diz, não colaboram com a criação, não ajudam ao Criador, não ajudam a Cristo, não ajudam aos bons espíritos, né? E não ajudam sequer a eles mesmos. É isso que ele vem comentando. E aí, na hora do comentário desse trecho, que é o item 3, você vê que ele coloca abruptamente aqui o trecho do Sermão da Montanha, que é o Sermão das Bem-aventuranças. E aí ele vem, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que têm o coração puro. Aí ele vai trazendo esse evangelho. Mas me chamou aqui a atenção, quando ele fala o que é preciso para ser salvo, e nesse final que ele fala da alegoria, porque o final do trecho do evangelho, ele dá como se fosse uma condenação para quem não faz, uma condenação eterna. E aqui eu gosto que a gente comece pensando nessa alegoria. Não existe condenação eterna.
e aí muito particularmente, para a gente refletir como evangelho, não como quem sabe. Eu entendo que Deus não castiga ninguém. Certo? Eu entendo isso. Eu entendo que Deus ama a gente tanto que Ele nos ensina. Só que nós nos autoflagelamos. Porque, por exemplo, olha como é um ensinamento. Você vai aqui na fila, tem um monte de gente deficiente, idoso atrás de você, você vendo que não tem onde sentar, eles têm dificuldade, mas você está apressado. Às vezes você não tem motivo para estar apressado. Não tem, não vai fazer nada de importante, mas você se revolta, porque o deficiente ou o idoso está atrás de você, fica aquele sofrimento, né? Você quer o lugar e não quer dar a vez. Se a gente tiver honestidade absoluta para com a gente, para com Deus, a gente pode assumir isso. Porque assumir que tem essas dificuldades é começar a ver isso e começar a ver depois é começar a melhorar. Mas quando a gente começa a ver o que é certo e começa a ter uma resistência dentro da gente para a gente fazer o que não é um sofrimento. Quem já passou por isso? É um sofrimento. Está cansado de se sentar numa cadeira e na hora que ele senta, chega alguém que precisa mais da cadeira do que ele, mas ele está acomodado na cadeira, ele não quer dar o lugar. Quem já passou por isso que eu digo, um evangelho como esse, se a gente tiver essa honestidade, quer dizer, no sentido de que a gente quer ter paz, quer ter felicidade, a gente tem que ser honesto com a gente tem que dizer, isso existe dentro de mim. Quem tiver essa condição, vai entender que dói a gente saber o que é o certo e não fazer, e ficar criando argumento na cabeça da gente para não fazer. Tudo argumento mentiroso, a gente fica, não, mas eu estou mais cansado, não, mas é só hoje, não, 100 idosos que chegaram, eu entreguei meu assento para 99, mas esse aqui é o 100 e esse 100 eu quero pecar hoje, eu não quero não. A gente fica, só que esse movimento da mente, ele ocupa a mente, gasta energia, quer levar a gente a enganar a gente mesmo, para a gente ficar lá e não fazer nada. Mas esse processo é um sofrimento. A gente passa a vida todinha pensando, até o dia que, até que chega o dia que a gente está doente, eu está velho e quer a cadeira e o cabo não dá. Aí a gente se lembra, mas eu também já fiz isso. Não acontece não esse processo? A gente pode dar o lugar para uma pessoa que quer passar no trânsito, a gente não dá. Por quê? Porque eu estou aqui, e aí? Não tem motivo. A gente olha e condena. Não, para que ele quer vir ligeiro? Eu estou aqui. Não vai fazer nada. Mas não dá. Só isso de não dar e ficar pensando e querendo se enganar é como quem se droga. Você está errado e fica querendo empurrar na sua cabeça. Sabe um espaço que é redondo, você meter um quadrado assim, não entra. Você querer dizer para você que você está certo sem estar. É doloroso. Quando a gente começa a botar na cabeça da gente o mais, pronto. As coisas são limpas e claras. A gente começa a botar mais isso, mais aquilo. É meter quadrado em redondo, não entra. Se a gente fizesse logo o que a gente sabe que é certo, não tinha nada, era redondo com redondo, é só encaixando. Mas a gente fica querendo meter e fica aquilo na mente da gente. Veja quanto a gente tem a mente ocupada com isso. Lógico que se a gente está com a mente ocupada com isso, a gente está sem paz.
E essa falta de paz é que é um sofrimento eterno. É um processo mental de constante tentativa de encaixe no que não dá para encaixar. Encaixar o que está errado no que está certo. Não mistura, não entra. Querer se justificar. Olha, eu bato porque eu apanhei. Eu sou ruim porque meu pai foi ruim. Mas rapaz, não, mas a psicóloga disse, não sei quem disse, sim, meu amigo. Ela te mostrou onde é que você está e porque que você chegou até aí. Agora que você tem discernimento, tem juízo, tem livre-arbítrio, que você entendeu que não está no lugar que você gosta, você tem na mão o seu maior presente. Qual é? A escolha de dizer, eu não quero ser mais assim. Foi assim que Jesus disse para mulher que ia ser apedrejada? Vá e não faça mais isso não. Levanta, anda, faça a sua parte. Tem paz. Que seja o passado, passado. Eu traí, eu matei, não sei o que. Beleza, aconteceu. Fez. Não é porque você é ruim não. É porque você era ignorante. Você não compreendia certa natureza das coisas. E agora, eu vou ficar impune? Não. Repare. Procure reparar. E o que você não puder reparar, ore. Faça o bem. Tente fazer o bem na mesma proporção do que você fez errado. Matou, proteja a vida. Estuprou, evite que outros sejam estuprados. Cuide. Queimou, replante. Conserve. Destruiu, reconstrua. Pronto. Não, porque eu não. Tem não, cara, não tem passado, passou. O que Deus quer que a gente vê é que a gente seja melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Nada passa em branco para Ele. Que a gente compreenda a verdadeira natureza das coisas e não queira se enganar. E tendo o que é certo, faça o certo que dá certo. Mais dia, menos dia. Mas e o que eu não posso? Voltar você não pode. Você só pode seguir adiante. Mas tem maneiras, várias maneiras de reparar. Porque o seu compromisso é com Deus. A maior prova de amor que você pode dar a quem lhe ama é crescer, é amadurecer, é se tornar o mais autônomo, amoroso, caridoso, o possível. Como a gente falou outro dia no Evangelho, temos que cumprir a nossa parte e sabermos que nós temos várias partes a cumprir, vários papéis a desempenhar, e que, como disse a Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Outro dia, conversando uma situação de um casal muito próximo, que uma pessoa do casal resolveu se separar, mais de 20 anos de relacionamento e tal. Me perguntou e eu disse, olha, você tem que se entender, se conhecer,
para você decidir. Tenha paciência, tenha calma e decida. E vem vários tipos de questionamentos. A gente sente que a pessoa quer que a gente responda, começa a dizer, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro. Eu disse, cara, dá vontade de dizer assim, sinceramente, por mais que eu te ame, eu não posso tomar a decisão por você. Tá vendo? Querendo encaixar o quadrado no redondo. Querendo transferir a escolha para o outro. Como é que qualquer pessoa em sã consciência pode dizer para um casal, continue ou pare, se não o próprio casal? Alguém pode fazer isso? Aí a pessoa começa aquele desespero, fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro, para juntar um monte dos que dizem sim, dos que dizem não. Rapaz, a escolha é sua. Porque é impressionante, é diferente, como eu falo para você, você chegar, querer se entender o que é o seu casamento, seu relacionamento, entender a sua posição, tentar se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber qual é o papel de cada um, e aí você conversar com as pessoas sobre isso. Mas quando a gente começa a ver, numa situação como essa, a pessoa vem para decidir sobre relacionamento, e ela começa a questionar o outro para você, é estranho, né? Parece que a pessoa quer que você decida por ela, como se fosse um julgamento. Olha, esse aqui, esse presta, esse não presta, então vote, porque quem defendeu melhor foi esse. Não é isso. Porque no relacionamento aquela pessoa vai saber, mais do que ninguém, que nós não somos perfeitos, que nós temos prós e contras, que nós temos momentos de equilíbrio e momentos de desequilíbrio, nós temos oscilações emocionais, mas que se a pessoa está com aquela outra pessoa é porque ela sabe, a cada 24 horas, aprimorar aquela relação. Aí na hora que ela quer que o outro decida por ela, o que é que ela faz? Ela fica colocando situações sobre o outro. Só fala, já viram quem já passou por isso? De ter algum amigo ou amiga que estava com uma situação dessa, querendo terminar um relacionamento, ela vem para ti, fala tudo de mal do outro. O que a gente enxerga? Está doidinha que eu tome a decisão por ela. Eu não posso. Eu não posso. Ai, que a pessoa isso e aquilo de ruim. E quem é que é bom 100%, menino? Está vendo? São esses processos mentais de engano que a gente fica querendo encaixar um redondo, um quadrado num círculo, não entra. Ele não encaixa. Aí a gente, quando não consegue se convencer, o que a gente faz? Quer convencer os outros que não tem nada a ver. A gente está precisando de um apoio qualquer, mesmo que seja por uma coisa que nem mesmo a gente se convenceu que estava certo. São esses processos de sofrimento que tornam a nossa vida infeliz. A gente não assumiu o papel para o qual a gente foi feito para exercer.
ou que a gente escolheu ocupar. Muitas vezes entra num relacionamento porque tinha medo, estava num momento frágil, um momento difícil da vida, aí depois que se estabilizou, não vê mais graça naquilo, porque não entrou na porta correta, não entrou a compreensão, às vezes não entrou pelo amor, entrou pela necessidade. Aí quando a situação mudou, não quer mais. Aí vem dizer que a culpa é do outro, ó. Mas eu não tenho como dizer isso. Só quem pode dizer é a própria pessoa, porque a pessoa dificilmente vai ter condições de assumir porque que ela começou com aquela, sabendo que ela era daquele jeito. Quantos relacionamentos não terminam? A pessoa dizendo, toda a vida ele foi assim, sim, então por que tu começou, rapaz? E se você sabia, mas nesse evangelho, em que ele traz exatamente isso, ó, o que é preciso para ser salvo, é isso, fazermos a nossa parte. Mas quantas vezes, eu estou colocando aqui um exemplo, mas quantos outros exemplos a gente não tem, em que a gente não quer se entender, não quer entender o outro, não quer entender qual é o nosso papel, a gente fica querendo encaixar num redondo, uma coisa redonda, uma coisa quadrada, quando a gente não consegue, fica conversando, alugando o povo, todo mundo, para querer, até a pessoa dizer que a gente está certo, para a gente fazer uma coisa que a gente sabe que não está seguro para fazer. Ou a gente não quer entender, às vezes quer até sair mesmo, mas não quer entender que o erro de ter entrado, ou de ter deixado diluir, era nosso, não era do outro. Eu não posso passar minha culpa para ninguém. Foi a primeira coisa que eu aprendi aqui, tenho aprendido, a cada 24 horas no Espiritismo. Dou aos outros, diz o Chico Xavier, o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Quando a gente vai fazer uma coisa, pode ver que a gente está o redondo no redondo e não quer botar quadrado no redondo e está no caminho certo, a gente começa por assumir o nosso papel, a gente começa por assumir a nossa responsabilidade. A nossa conversa com os outros sobre o problema não quer dizer que não vai conversar, é uma conversa diferente, não é uma conversa que a gente quer que o outro decida pela gente. Às vezes a gente fala para a gente enxergar melhor, como se a gente saísse da situação quando a gente está falando, aí olha, para a gente se entender a situação e melhor decidir, mas não entregar para ninguém. Mas quem tem que ver é a pessoa. O problema está em nós. A imperfeição do Espírito está em nós, não está em ninguém. Não tenha dúvida. Por mais que a gente reconheça os problemas de todo mundo, a gente não pode deixar de olhar para os nossos. Por mais que a gente encontre muito problema no mundo, muita violência, muita desigualdade, a gente encontra situações em que a gente se impressiona. Que, para o bom entendedor, ele vai perceber que ele não está só, que existe um poder superior. Porque às vezes você está aqui com um filho
que é até crime, né? Abandonar um incapaz. Outro dia aconteceu aqui no interior. A casa era uma casa varandada, vizinha um açude, linda a casa, sentada, ficava olhando para o açude, a casinha. Aí sentiram falta da criança de 3, 4 anos. Foi isso, não, 2 anos parece. 2 dias depois acharam ela boiando. Saiu isso no jornal, não foi um dia desse? Aqui no interior do Ceará. Ai, mais isso, ai, mais aquilo, sim. Ano passado, uma mãe, pelo que a polícia colheu, teve um conflito lá em casa, levou a filha e parece que ela quis se matar com a filha dentro da lagoa de Maraponga. Quem viu aí, eu já vi aí falar. Não foi? Ela morreu. Vizinha lagoa, foi uma noite de muita chuva. Vizinha lagoa tinha uns prédios. Uma lagoa cheia de mato, cheia daquelas plantas. A menina não sabia nem falar direito. E disse que a menina passou a noite boiando, sem saber nadar. A mãe morreu, à noite da chuva, e ela pediu ajuda. E a mulher chamou os bombeiros, o bombeiro chegou lá, a menina viva. Por que aquela outra morreu, meu irmão? Por que essa não morreu? Essas respostas nós não temos. Mas se a gente acreditar que existe um poder superior a nós, a gente não vai se desesperar. A gente vai tentar assumir o nosso lugar, fazer a nossa parte, cuidar dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, das coisas que Deus nos confiou, porque tudo é do Pai, e ter desapego para aceitar se acontecer alguma coisa que a gente não pode evitar, porque antes de tudo, a gente não está só, existe um Criador. Mas, para a gente estar redondo no redondo, a gente estar em sintonia com a vida, para que a vida esteja a nosso favor, a gente tem que ser honesto com a vida. A gente tem que ter um esforço constante para encontrar as nossas próprias imperfeições e tentar melhorar, tentar ser melhor do que a gente mesmo, sem a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Nos momentos mais difíceis, orar, pedir a Deus serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as que nós podemos. Aí a gente sai de um sofrimento, não é um castigo de Deus. Qual é o sofrimento? É a gente ficar sempre negando que a gente tem imperfeições, ficar culpando só os outros, querer mentir para nós mesmos, dizer que a vida está contra a gente, que Deus está contra a gente, ou que Deus não existe. Por quê? Porque a gente não quer aceitar os desígnios dele, porque a gente não quer aceitar que a dor é necessária, porque com a dor a gente aprende. Mas Deus não fica, Ele não é sádico, fica botando a gente para sentir dor porque a gente quer, não. Ele só faz mandar a gente voltar para o começo da fila. Faz errado, o que ele diz? Volta. Imagina, um impaciente quer furar a fila. Aí acontece uma coisa, ele volta lá para o fim da fila. Ele vai ficar com ódio, vai se sentir machucado. Mas Deus não fez nada com ele, botou ele no lugar dele, volta.
volta. Quantas vezes a gente não está assim num dia e que a gente acha que nada está dando certo e que a gente faz é assim, rapaz, sabe de uma coisa? Vou parar, sabe, vou rezar agora, vou ficar sentado aqui, Deus tome de conta, e as coisas se resolvem. Quem já passou por isso? Acontece. Meu Deus, o que o senhor quer dizer? Vou parar um momento. Tenho até aprendido isso. Quando eu estou mais apressado hoje, eu estou fazendo assim, olho, vejo o que é que está me incomodando e começo a andar mais devagar. O que é isso, Renato? O que está acontecendo? Eu ando bem devagar, eu estou aprendendo a andar bem devagar. Aí quando está tudo dando mais difícil, aí eu começo a andar mais devagar. Antigamente não, eu queria ser uma máquina, né? Pagar tudo, correr para cima. Eu digo, não. Vai com calma, vai devagar, mas não para. Ir devagar não quer dizer parar. Vai sem pressa, sem pausa. Vá devagar, mas não desista nunca. Continue, devagarinho. Um dia por vez, um passo, 2 passos, uma manhã, uma tarde, uma noite. Devagar. Trabalhar todas as questões. Aí eu começo a tratar dentro de mim esse ser humilde, esse ser que tem inveja, esse ser que tem cobiça, que tem preguiça, que tem ira, tem ódio, que tem prepotência, que tem medo. Ou essas coisas que eu estou dizendo não tem dentro de vocês? Tem não? A gente revela para os outros que a gente tem inveja? Não. A gente tem que cuidar desse aí também. Porque a gente precisa ter um contato sincero com a gente e com Deus. Não adianta negar. Como eu falo, a gente fica mostrando só o lado que a gente acha que é o lado bom. A gente esquece que onde tem muita luz, por trás da luz tem sombra. Então a gente tem que olhar, entender que tem isso dentro de nós também, e trabalhar isso, cuidar disso. Assim a gente vai conseguir enxergar a sombra dos outros. E ao invés de criticar e querer destruir e querer tirar ela do mundo, entender que está dentro de nós também. Aí a gente acha um elo entre a gente e o outro. Aí a gente começa a ter sensibilidade. Da sensibilidade a gente começa a ter uma empatia. Da empatia a gente começa a ter uma espécie de tolerância. Da tolerância a gente começa a ter uma espécie de respeito. Aí quando a gente começa a respeitar, a gente já está começando a se abrir para perdoar e para ajudar. Começou onde? A gente olhando para a gente mesmo e deixando de esconder embaixo do tapete a sujeira que tem. A gente começou a tirar o tapete, varrer o chão, limpar, bater o tapete, botar de novo e arrumar a casa. E amanhã suja e arruma de novo. E arruma todo dia. E entende que todo dia desarruma. E olha e vê que nos outros não é diferente. Esse aqui deve estar alegre hoje, mais tarde ele não está, e assim vai. E quando ele está com medo, às vezes ele manifesta raiva, e quando ele manifesta raiva, às vezes ele não quer entender o que está acontecendo, aí ele vai e fala um palavrão, e eu olho e digo, eu faço assim também às vezes, mas hoje eu não quero mais fazer isso. Aí começa a tomar as rédeas da vida, a escolher, dizer, eu não quero ser assim. Começa a ver aquela tristeza, opa, vem para cá. Tristeza não. O que é? O que está acontecendo? Vem para cá. Aí começa a se cuidar. É aí que eu digo, quem se cuida, cuida. Quem está ferido, fere.
O que é a avareza? Se não um efeito. O cabo é ruim porque ele é miserável, avaro. Aí você entra naquele livro Boa Nova, Jesus, Pedro foi falar dos homens para ele. Ele disse assim: meu filho, Pedro, os homens antes de ruins eles têm medo. Aí pensa aí um cara que você chama de miserável, tem raiva, que é avaro. Aí você olha e diz assim: poxa, esse cara, será que ele não está com medo? Será que na situação dentro da cabeça dele, ele não tem medo de passar necessidade, ou ele tem medo que o filho ou a filha se torne pródigo? Por isso que ele quer que às vezes eles andem com os próprios pés e ele não abre mão muito, não abre a bolsa. Às vezes é um medo por uma coisa boa, às vezes é um medo porque ele tem realmente dificuldade, ele acha que vai passar necessidade, mas é uma dificuldade dele, e por mais que eu ame essa pessoa, não posso tomar remédio por ela. Aí ao invés de eu assumir que eu amo essa pessoa e que eu estou criticando porque eu amo, o meu ego vai mais à frente. Aí eu começo a criticar. Para quê? Quando eu queria dizer que eu amava, eu começo a atacar. Não é impressionante? Onde a gente tem mais conflito? Em casa. É onde a gente sabe que a gente mais ama as pessoas, mas a gente fica querendo viver a vida das pessoas, mandar nas pessoas, apontar que o irmão é errado, que a mãe é errada, que o pai é errado. Mas por que a gente está fazendo isso? Talvez porque a gente não está vendo o tanto de erro que tem dentro da gente, porque a gente esconde o nosso erro. A gente transfere a culpa para os outros. Aí vive uma vida desencaixada. É por isso que Jesus diz: não julgueis, porque a gente começa a julgar os outros, tomando como base o que a gente acha que é certo, e não a realidade. Que a realidade é a gente olhar para a gente e ver que dentro da gente tem muitas coisas difíceis, e que se tem dentro da gente, tem dentro dela, tem dentro dele, tem dentro dele, ele também tem dificuldade. Olha a frase de Jesus: meu filho, antes de ruim, a pessoa tem medo. E você também. Se a gente entendesse os opostos que tem dentro de nós, e compreendesse que os outros têm também, o nosso nível de julgamentos com relação aos outros reduziria absurdamente. O nosso nível de condenação diminuiria absurdamente. E o nosso nível de respeito, de compreensão, seria ampliado. Mas quem é que está disposto a fazer isso todo dia? Quem é? Quem é que está levando esse compromisso de construir a serenidade dentro de si, diariamente? Ficar enxergando quando a tristeza está vindo, puxar. A crítica aos outros está vindo, regular. O apontar o dedo para os outros está vindo e lembrar que dentro de si tem muita dificuldade. Tem que estar fazendo isso toda hora, ajustando, sabe? Que a gente vai movimentando, é a catraca da bicicleta ali, aí afrouxa a corrente. Porque se a gente arrochar demais a corrente, quem já andou de bicicleta sabe, quebra. E bicicleta é um bicho nojento. Por quê? Porque se a gente andar nela, quebra. E se ela ficar parada, quebra também. É a vida da gente. Tem que estar andando. Ou quem nunca viu a bicicleta guardada, o pneu secar e se quebrar todinho o pneu sem andar? Dura mais o pneu você andando do que o pneu parado. É verdade ou não? Sapato, ó, tá vendo? As coisas foram feitas para ser usadas.
Cada de mulher aí que gosta de comprar muito sapato para passear, e teve a pandemia, começou a não sair, aí agora começaram a sair, vai andando no meio da rua, cheio de mulher descalça, eles pronto, estão com o pé no chão, porque o solado solta-me. Ó. É isso. Hoje temos o compromisso de nos conhecermos. Temos o compromisso de tentarmos ser o mais honestos possíveis conosco. Não julgarmos os outros, mas analisarmos a nós mesmos e nas situações difíceis tentarmos nos colocar no lugar dos outros. Não querermos voltar para o passado, porque isso é impossível. Querermos fazer as reparações no presente e entregarmos os resultados a Deus. O nosso papel é plantar, colher, se vai ter fruto, se vai vingar, se vai chover, aí é Deus. Nosso papel é fazer a nossa parte, plantar. Se brotar, colher. Mas quando a gente planta, se a semente vai vingar, não é com a gente. Se a gente acha que pedir desculpa a alguém vai resolver, não vai criar mais problema, mas se ao mesmo tempo a gente acha que a pessoa não vai desculpar, não importa. Encaixar o redondo no redondo é chegar e pedir desculpa. É orar pela pessoa todo dia. É tentar entender os inimigos, os desafetos. É aí. Se eles vão mudar, é com Deus. Se vão perdoar, é com Deus. Mas nós temos que nos preocupar em agir. Ou talvez nem nos preocuparmos, simplesmente agirmos. É isso. Esse é o centro da nossa reflexão quando tratamos de fora da caridade não há salvação. Tenha caridade com você. Deixe de negar que você tem lados difíceis. Seja honesto. Deixe de amar o lado de você que você acha legal e ignorar o que você não acha legal. Se ame como você é e trabalhe para ser melhor. Assim você vai enxergar que o outro é assim também. Que ele faz uma coisa por você, não porque ele é ruim, mas porque naquele dia ele não estava num bom dia, porque naquele momento ele não compreendia certo. Eu tenho levado essa filosofia comigo, que eu ouvi no livro Boa Nova de Jesus. Antes de ruins, as pessoas têm medo. Tinha um filósofo, era Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom. Eu acredito que a natureza do homem é boa, isso do homem e da mulher. É boa. Nós somos sementes de anjos. Mas o que é que está impedindo a gente de voar hoje? Quem assistiu aquele filme Peter Pan, tinha, né? A Sininho jogava um pozinho, aí dizia assim, para voar você pensa numa coisa boa. Então o que está distanciando a gente de ser anjo? Fazer o que é bom. E é difícil, porque a gente ainda é espírito imperfeito. Então se a gente faz certo, dá certo, faz o bem, recebe o bem. O universo é um espelho. Não transfere responsabilidade. Não nega o que tem dentro de si. Se amar com qualidades e defeitos não quer dizer que você se acomoda nos seus defeitos. Quer dizer o quê? Que você enxerga eles e que vai trabalhar
em cima para melhorar. Mas a gente muitas vezes faz é negar, né? Isso a gente não esconde. Só é ruim os outros, a gente não é. E a gente nem sabe como isso faz mal a quem? A gente mesmo. A gente vive uma vida de ficção. Mas da boca para fora só fala de realidade. Então, concluindo o evangelho de hoje, o que é preciso para ser salvo? Escolher ser salvo. Quem pode lhe salvar? Suas atitudes que vêm dos seus pensamentos. E Deus já te criou salvo, Ele já é o Senhor do universo, te criou já te dando tudo. Ele está só olhando. Se encontre, que você encontra Deus. Como eu disse, não acredito, e respeito quem acredita, que Deus castiga. Eu não acredito não. Nós somos para Deus como crianças. O amor que eu acredito que Deus tem por nós é tão grande que Ele quer só uma coisa, que a gente aprenda. E como a gente é ruim de aprender às vezes, que não quer, Ele faz a gente sempre voltar para o começo da fila, e quando volta para a fila é como se fosse um castigo. A gente acha ruim. Então, eu acho, sinceramente, eu acredito que Deus é um Pai amoroso, que tem todo o tempo para nós, nos dá tudo e qualquer coisa que a gente precise para a gente ser melhor. E lógico que no meio disso tem dor. Que a gente possa entregar, fazendo a nossa parte, mas entregar o que a gente não pode dominar, entregar, confiar, aceitar e acreditar. Que a gente possa dizer, em fazendo a nossa parte, possa dizer que mesmo fazendo a nossa parte, que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Que a gente busque ser cada vez mais honesto com a gente mesmo. Que a gente evite os preconceitos contra nós mesmos. Que a gente entenda que a gente não só é bom não, e nem só é ruim não. E que os outros são como nós. Para que a gente possa amar. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para podermos distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, e que a gente realmente possa entregar, confiar, aceitar e acreditar no Criador, sem abrir mão do nosso papel, da nossa responsabilidade com relação às nossas próprias vidas. Muita paz. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las, e a
chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer: agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer.